Papa Leão XIV faz as suas primeiras saudações e agora retorna para o interior da capela da Basílica de São Pedro, do Palácio Apostólico, cortinas fechadas. A primeira saudação foi feita, o anúncio concluído. Agora sim a gente consegue falar com calma com o professor de Sociologia Carlos Eduardo Cel. Professor, finalmente, seja muito bem-vindo. Uma cobertura intensa que a gente está acompanhando tudo em tempo real. Mal dá tempo da gente respirar, mas uma conclusão já dá para a gente trazer. O anúncio do primeiro Papa norte-americano da história vai marcar para sempre a Igreja Católica. Não, professor, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde. Sem dúvida nenhuma. E a gente precisa prestar atenção em dois elementos dessa primeira aparição do Papa. A primeira mensagem que ele mandou para nós ainda veio antes de ele aparecer, que é a escolha do nome. O que é que significa Leão XIV? Todo mundo deve lembrar o significado que tinha o nome Francisco. Então, antes de qualquer coisa, ele já está sinalizando um perfil. Leão XIV é um nome que nos remete ao Papa Leão XIII, o anterior, e que ficou marcado na história da Igreja pela promulgação de uma encíclica chamada Rerum Novarum. Essa encíclica foi a primeira que abordou as questões sociais do mundo moderno. A questão do capitalismo, do mercado, do socialismo, a questão operária, a questão da industrialização. Então, com a escolha desse nome, ele já está sinalizando essa direção. Um Papa preocupado com as questões do mundo, um Papa preocupado com as questões sociais, um Papa preocupado com a questão política. Ele, com o nome, sinaliza muito mais algo para o mundo do que para dentro da Igreja. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria destacar. O segundo, é preciso fazer uma análise bem detalhada, bem minuciosa da fala dele. Eu gostaria de destacar 3 elementos. O Papa começou falando de paz. As primeiras palavras dele foram para um mundo onde se busca paz. Nós estamos vivendo um momento delicado com a guerra da Ucrânia, com a faixa de Gaza, com outras guerras espalhadas pelo mundo. Então, ele realmente quer se colocar nessa condição de pontífice e homem de paz. Ele fez várias, e esse é o segundo ponto do discurso, várias remissões simbólicas a Francisco. Ele falou várias vezes do Papa, ele foi mencionado pelo menos 2, se não 3 vezes. Ele acentuou muito a ideia de uma igreja missionária. Esse era um dos motes, um dos lemas de Francisco, uma igreja missionária, uma igreja voltada para o mundo e uma igreja de todos. Tá? Então, ele estabeleceu uma conexão simbólica muito forte com o Papa Francisco. Aí nós temos o terceiro elemento, ele também ressaltou as questões espirituais, né? Ele citou esse grande pensador que é Santo Agostinho, citou uma frase de Santo Agostinho. Essa frase é tirada diretamente da obra desse grande teólogo cristão. Com vocês eu sou cristão, e para vocês eu sou bispo. Mas olha que interessante, ele se coloca primeiro como um cristão, primeiro ele se coloca como alguém igual a todos os cristãos, e para servir aos cristãos ele se coloca como bispo. Queria que essa fosse minha primeira intervenção, porque eu acho que depois a gente precisa discutir um pouco o perfil dele como cardeal vindo dos Estados Unidos, né? Porque ele é um perfil complexo. Ele vem dos Estados Unidos, mas a carreira dele não foi feita fundamentalmente naquele país. A formação, a origem, sim. Ele é um homem que passou pela América Latina e que também teve cargos importantes no Vaticano. Então é um homem com um perfil múltiplo, complexo, global, que tem 2 aspectos, né? Ele é um homem da cúria, ele é um homem da administração vaticana. A gente não pode perder isso de vista. Ele não vem de fora, como Francisco, ele vem de dentro do próprio Vaticano, mas ele também é um missionário. Ele é alguém que passou por várias partes do mundo. Então ele tem esse equilíbrio entre um administrador e, ao mesmo tempo, um homem que cuida da parte pastoral da igreja, né, que tem essa experiência de lidar com as pessoas. E aí vem o aspecto geopolítico, que precisa ser muito bem pensado. No momento em que a maior superpotência do mundo redefine o seu papel no mundo, é muito importante que
o Papa se coloque como um interlocutor, né, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, os cardeais com certeza pensaram nisso, né, uma pessoa capaz de posicionar a igreja nesse momento super delicado da conjuntura internacional. Esses são os primeiros 3 aspectos que eu gostaria de destacar, então, sobre o Papa Leão XIV. O significado simbólico da escolha do seu nome, o que quer dizer Leão XIV, o que isso nos evoca, o que isso nos traz, um Papa social, um Papa das questões operárias, o discurso dele, feito na lógia da Basílica de São Pedro, ressaltando a questão da paz, a continuidade com Francisco e a questão espiritual, e o perfil dele enquanto prelado, né? Enquanto homem da igreja. O que significa o fato dele ser um Papa que vem dos Estados Unidos, que foi missionário e, ao mesmo tempo, é um homem da cura. E o significado geopolítico desse Papa. O que significa escolher um Papa dos Estados Unidos, justamente em um momento em que essa superpotência não se coloca como aquela que constrói um consenso global, mas, pelo contrário, introduz mais cisões e mais conflitos no mundo. Essa seria a minha primeira apreciação do Papa Leão XIV. Essa missão que você destacou, professor Carlos, sobre a necessidade de construir pontes, né? Isso a gente vem ouvindo de cardeais, do decano Giovanni Battista Re já há algum tempo, algo que o Papa Francisco fez ao longo dos últimos 12 anos e que agora a expectativa é de que Leão XIV faça isso também. A mensagem dele vem nesse sentido e a gente está falando aqui pela história, né? Um Papa nascido em Chicago, nos Estados Unidos, que tem a formação no Seminário Menor da Ordem de Santo Agostinho em St. Louis. Tem uma formação também teórica, não apenas do direito canônico, que ele se formou em Roma, mas também uma formação de ensino superior. Ele é formado em matemática lá na Pensilvânia, mas cuja formação religiosa, ela é feita quase que inteira no Peru, desde a década de 80, né, com missionários agostinianos. Depois ele volta em 2014, nomeado pelo Papa Francisco, ou seja, uma pessoa, um cardeal que conhece bem a estrutura da Igreja Católica. Parece ser isso que nós estamos diante nesse momento, né? Foi nomeado por Francisco como presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina. Então dá para a gente dizer que ele já chega como um Papa vindo da vida de um cardeal, da função de um cardeal, que já, desde esse momento, exerceu essa construção de pontes, não? É justamente disso que a gente está diante nesse momento. Exatamente. O Colégio dos Cardeais escolheu um Papa com um perfil bastante bom. Um homem que é um administrador da Cúria, um homem que é um religioso, um homem que é capaz de, ao mesmo tempo, se colocar como construtor da paz. É um perfil muito complexo, é um perfil também muito completo. E tem um elemento muito interessante nisso, né? A sua passagem pela América Latina e por esse país que é o Peru. A gente deve lembrar que é no Peru que surge a teologia da libertação, né? Ela foi criada em 1971 com um livro de um teólogo peruano chamado Gustavo Gutiérrez. O Peru é um pouco a pátria da teologia da libertação, né, que significa uma igreja muito comprometida com os pobres e com as questões sociais. Então, esse Papa, ele pode não ser um latino-americano, mas ele com certeza traz uma marca muitíssimo forte da América Latina, por essa sua passagem pelo Peru, a pátria da teologia da libertação. E eu insisto novamente, o nome que ele escolheu, Leão XIV, diz muitíssima coisa de como ele enxerga a igreja. Ele quer uma igreja missionária, uma igreja comprometida com as questões do mundo, uma igreja que se coloca ao lado dos pobres, dos últimos, dos humilhados, né? Isso é muito importante destacar, esse perfil pastoral, esse perfil social, mas ao mesmo tempo um homem da cúria, um administrador, porque, veja bem, o cargo que ele ocupava na administração vaticana era de prefeito do dicastério dos bispos, né? O dicastério é um nome que o Vaticano tem para os ministérios. Então, ele era o cardeal responsável pela nomeação de todos os bispos do mundo, né?
Cada bispo que é nomeado no mundo passa pela escolha desse ministério, um cargo de altíssima importância, de altíssima influência, e que também explica talvez porque ele tenha sido eleito. Ele ocupava um cargo muito importante, muito chave, que fez com que ele tivesse contato com o mundo inteiro, com os bispos do mundo inteiro. Então esse com certeza deve ter sido um dos fatores que explica um pouco porque ele foi eleito. Eu acho uma escolha muito sábia, uma escolha muito interessante, porque mostra um Papa com uma polivalência, com múltiplos talentos, com múltiplas capacidades, um homem que vai oferecer para a Igreja a sua formação doutrinal muito sólida, muito densa, a sua experiência pastoral num país da América Latina marcado pela desigualdade, pela pobreza, pelas questões sociais, e ao mesmo tempo um homem que é capaz de lidar com a máquina administrativa da Igreja Católica, esse complexo mecanismo que é a administração vaticana. E, com certeza, como um homem dos Estados Unidos, como alguém que sai de lá, alguém capaz de se confrontar hoje com a geopotência dos Estados Unidos, como alguém que, como sinalizou no seu discurso, vai em busca da paz. Falando na questão geopolítica, a gente pode observar que, inclusive, pela conta do agora ex-cardeal Robert Francis Prevost no X, o antigo Twitter, onde até recentemente ele vinha compartilhando alguns artigos contrários à posição, a falas do vice-presidente norte-americano J.D. Vance, por exemplo, do presidente norte-americano Donald Trump. Essa foi a postura que a gente viu das publicações de Robert Prevost nos últimos tempos. Inclusive, o presidente Donald Trump publicou agora há pouco pela Truth Social uma mensagem parabenizando o cardeal Robert Francis Prevost pela sua eleição. Trump escreveu o seguinte, abre aspas, parabéns ao cardeal Robert Francis Prevost, que acaba de ser nomeado Papa. É uma grande honra notar que ele é o primeiro Papa americano. Que momento de alegria, que grande honra para o nosso país. Aguardo para conhecer o Papa Leão XIV daqui para frente. Foi isso que escreveu agora há pouco Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, pela sua rede social, pela Truth Social. Ele dizendo também que será um momento muito significativo conhecer pessoalmente o novo Papa da Igreja Católica, que, como a gente destacou, nascido em Chicago em 1955, mas cuja formação religiosa é praticamente feita toda no Peru, desde a década de 80, como missionário agostiniano. Professor, dá para a gente dizer, nesse primeiro momento, pelo menos, né, pela linha ideológica, pelos dogmas seguidos aqui pelo cardeal Robert Francis Prevost, que a diferença principal dele para o cardeal Jorge Mário Bergoglio, que se tornou o Papa Francisco, fica pela questão do conhecimento da estrutura da igreja, porque é isso que a gente está percebendo aqui, né? Alguém que conhece bem a estrutura interna, mas que possui um posicionamento forte também, que foi a marca do papado do Francisco. Antes de você responder, professor, vou só pedir um momento para a gente fazer um rápido intervalo para quem nos acompanha pela rádio, quem nos acompanha pela TV, segue aqui com a nossa transmissão do JP Urgente, a nomeação do novo Papa. Professor Carlos Eduardo Cel, agora sim, você pode responder. É essa a diferença? A forma, o conhecimento que Robert Prevost tem sobre a estrutura da igreja? Sim, aí nós já vemos uma diferença. Digamos que Francisco era um homem que vinha de fora do Vaticano, né? E o cardeal Prevost, ele é alguém que vem de fora do Vaticano, mas que também é de dentro do Vaticano. É como se ele tivesse esses dois lados. Eu acredito que ele foi uma escolha muito feliz porque ele contempla esses dois aspectos. Ele é um homem da administração e ele é também um homem da pastoral, alguém do campo, alguém que lida com o povo. Mas eu já queria também destacar coisas importantes, né? Cada Papa vai desenvolvendo o seu estilo, o seu modo de ser. Então nós também notamos uma importante diferença entre o estilo de Francisco e o estilo de Leão XIV. Notem que Leão XIV apareceu na lógia da Basílica de São Pedro com a sua fala preparada. Ele tinha um papel na mão, né? E ele fez um discurso
bastante longo, né? Dos últimos papas, eu não lembro de ninguém que falou tão longamente, né? Nem João Paulo I, nem João Paulo II, nem Bento XVI e nem Francisco já se pronunciaram, já fizeram um discurso tão longo como o dele. Todos os papas anteriores falaram de improviso, né? Falaram as palavras que eles tinham no coração. Leão XIV não. Leão XIV tinha sua mensagem preparada com vários recados que nós ainda vamos analisar muito de forma ponderada. Isso significa que, do ponto de vista do estilo dele, ele vai ser, digamos, um pouco menos espontâneo, né? Um homem com menos improvisações, eu diria. Francisco era um homem que improvisava e que desconcertava, era o jeito dele, né? Eu acho que Leão XIV se mostrou de forma muito simpática, com um sorriso muito ameno, ele conseguiu estabelecer essa conexão com as pessoas, né? Eu acho que as pessoas realmente gostaram dele, né? Essa face que conquista. Eu acho que o papado tem essa mágica, existe essa identificação dos católicos, existe essa identificação até de outros cristãos, de todas as pessoas de boa vontade, com essa figura do Papa. Então eu consegui ver ele estabelecendo essa comunicação emocional, carismática, mas ele é um homem um pouco mais controlado, ponderado, né? Alguém que pensou exatamente no que ele queria dizer. Também gostaria de chamar a atenção para alguns detalhes simbólicos, né? Francisco, quando foi eleito, ele usou apenas a sua batina branca, né? Se vocês olharem as imagens do Papa Leão XIV, vocês vão notar que ele está com uma vestimenta vermelha e com um tipo de estola sobre ele chamada moseta. Francisco dispensou isso, né? Achava, digamos assim, algo muito luxuoso. Ele queria algo mais simples possível. Leão XIV voltou a aparecer com essas vestimentas papais, que eu não acho que são nada luxuosas, não. Na verdade, são símbolos religiosos. Então, talvez ali ele também tenha mandado uma mensagem para os setores internos da igreja, dizendo, olha, eu não vou ser um papa que vou jogar fora todas as tradições, todos os costumes, né? Nós vamos manter a Igreja Católica com os seus rituais, com o seu modo de ser. Mas isso de forma muito sutil, de forma muito secundária, porque a mensagem dele foi mais voltada realmente para a questão social. Então, a questão é o estilo do Papa, nesse momento delicado do mundo, nesse momento em que nós temos um debate muito forte na Igreja Católica, nós vimos um Papa compenetrado, preparado, sabendo o que vai dizer, com a sua fala preparada, muito ciente da sua responsabilidade, ou seja, alguém que vai reunindo essas duas qualidades que nós acentuamos aqui. Alguém da administração, um governante, um gestor, um homem que sabe como se administra uma instituição complexa como é o Vaticano, mas alguém que entende do povo, alguém que entende das pessoas, alguém que passou pelo Peru, pela América Latina, que conhece as pessoas simples, que sabe falar com elas, que sabe se comunicar como Francisco tinha, né? Todos os indícios agora são realmente de uma escolha muito feliz e de um Papa que tem qualidades excepcionais, um homem muito bem preparado, com várias qualidades, com vários talentos para liderar a igreja nesse momento delicado do século XXI. Momento delicado do século XXI, momento histórico de 2025. O professor Carlos Eduardo Cel conversou com a gente. Muito obrigado pela sua participação, professor. A gente volta a se falar em breve, hein? Abraço, eu que agradeço para vocês. Parabéns pela cobertura. Muito obrigado.